Você se lembra quais eram as propostas da Dilma e do Aécio lá no segundo turno das eleições de 2014? Não, né? Pois é. Por conta disso, esse vídeo aqui tem dois objetivos. O primeiro é registrar as propostas do Haddad e da Manuela para o governo petista dos próximos 4 anos, se eles ganharem, que eu espero que sim. E o segundo ponto é apresentar para você que ainda está indeciso ou indecisa alguns dos pontos principais. Portanto, seguinte, se por um acaso você não quer votar no PT porque odeia o PT, vamos entender primeiro por que você odeia o partido? Eu não vou falar sobre isso, na verdade eu quero te indicar um vídeo da Sabrina, do canal Tese 11, no qual ela fala especificamente sobre o antipetismo. Ela é doutora em sociologia, ela fez um trabalho todo sobre a esquerda brasileira, vai lançar um livro, não lembro quando, mas ela fala várias questões do porquê que as pessoas odeiam o PT e desmente vários pontos. Por exemplo, o PT é comunista? Não. Nesse cenário atual, a gente tem, de certa forma, dois opostos. Óbvio, né? O fascismo, a democracia, blá blá blá. Um é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que embora esteja com a imagem super manchada por conta própria e por conta da imprensa, de outros valores e de outros políticos, é um partido que valoriza a questão do trabalhador, especificamente do trabalhador. Ele não é extrema esquerda, ele não é comunista e ele também tem uma mãozinha, teve uma mãozinha durante muito tempo dada com os capitalistas, com o setor empresarial e por aí vai. Mas a questão, como vai ficar claro neste vídeo aqui, é que a valorização do trabalhador, do salário mínimo, do povão em si, é muito mais forte que do outro lado do Bolsonaro, com um ministrozinho da fazenda dele lá, que valoriza única e exclusivamente o empresariado, quer diminuir impostos, quer diminuir um monte de coisa, inclusive nossos direitos como trabalhadores, reforçar a reforma trabalhista que aconteceu durante o governo Temer, o que, a meu ver e ao ver de várias pessoas que estudam, que entendem e que são contra esse tipo de proposta, pode degradar a nossa situação, ou seja, tá ruim, pode ficar pior ainda. Pode ter emprego, pode ter salário, mas os seus direitos podem ir por brejo. Dado esse contexto, eu acho importante ressaltar isso, porque eu quero falar sobre as propostas que vão beneficiar o trabalhador. E elas são fundamentais e de extrema importância. Inclusive, tem algumas que beneficiam até o empresariado. Coisas que não são muito disseminadas pelo outro lado, que prefere ficar fazendo fake news. No site do PT tem uma série de cards com os 13 pontos principais do plano de governo do Haddad e da Manuela. Eu tava tentando fazer um por um, explicando um por um, selecionei uma porrada de gráficos e por aí vai, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses gráficos e todas as fontes num texto no site do canal Marca Páginas, eu deixo o link aqui nos comentários para vocês verem melhor o destrinchamento dos argumentos e por aí vai, e vou focar aqui em algumas questões fundamentais que eu percebi que perpassam por vários pontos. A primeira delas é nesse card que você tá vendo aí, que fala do meu emprego de novo. A questão do emprego vai aparecer em vários cards e principalmente a questão do salário mínimo, que tem um card só para ele. Essa questão do salário mínimo é fundamental. O PT, ao longo da história, dá uma olhadinha nesse gráfico que vai aparecer aí na sua tela, valorizou e muito o salário mínimo do trabalhador. Como que é feita essa valorização, de certa forma? A gente pode pensar em nível geral, que é assim, todo ano é registrado um nível de inflação. Inflação tira o seu poder de compra, porque um pãozinho que custava 10 centavos em 98, 99, 2000, 2001, hoje é peso por quilo e com R$1 você compra no máximo 2 ou 3. É muito. Ou seja, a inflação é isso, passar de 10 centavos para um preço muito maior. Isso tira o seu poder de compra. Hoje você não consegue mais comprar um pãozinho com 10 centavos. E a valorização do salário mínimo tenta acompanhar essa evolução dos preços, que de certa forma é natural ter essa evolução dos preços, principalmente na nossa economia, que é subdesenvolvida, tem uma série de problemáticas que esses planos de governo tentam, pelo menos o do PT, vão tentar amenizar. Se você reparar aí, até 2001, abril de 2001, a reta subia muito pouco. Dali para frente, quando o PT assumiu em 2003 principalmente, a escalada do salário mínimo foi muito maior. E uma das propostas principais deles é justamente valorizar o salário mínimo ainda mais.
porque ele não só é usado para pagar vários trabalhadores ao longo na nossa economia, como também ele serve de base para salários de outras pessoas. E, diga-se de passagem, serve de base para o cálculo do imposto de renda também. O salário mínimo é meio que um salário de subsistência. É o mínimo que você precisa ter para conseguir se manter. Mas a questão do salário mínimo é muito importante. E um projeto que busca valorizar ainda mais o salário mínimo, busca também valorizar ainda mais a economia. Porque quando você paga mais o seu funcionário vai consumir mais. Consumindo mais, ou seja, ele vai comprar mais de outras empresas, as empresas vão ter que produzir mais, por aí vai. É mais ou menos assim que gira a economia. Quando a gente aquece essa demanda interna, ou seja, nosso consumo e a nossa produção interna, o PIB cresce, a nossa economia cresce. E apesar de parecer só assim, PIB é só uma sigla, é só um número, é o que mostra, de certa forma, o quanto a gente consegue avançar. Uma política que valorize o salário, a retomada de obras, que também é um dos pontos, a valorização das estatais, o imposto de renda e por aí vai fazer a nossa economia avançar ainda mais. Ao focar, portanto, no trabalhador, a gente foca no consumo desse trabalhador e na produção das empresas de forma indireta. Quanto mais salário você dá, mais a pessoa consome. Eu falei no vídeo anterior uma frase do Kalec, vou retomar ela aqui. O trabalhador gasta tudo que ganha e o capitalista ganha tudo que gasta. Falado do salário mínimo, eu quero pegar uma questão muito importante, que é a das estatais e das obras públicas. Quando um projeto de governo, como o do Haddad e da Manuela, diz que quer retomar obras públicas, isso significa que eles querem reincentivar o emprego, reaquecer a economia com foco e com ação partindo do governo. Se as empresas particulares não contratam, o que a gente fica esperando? Surgir um milagre do céu? Surgir cortes de direito trabalhista para as empresas poderem voltar a contratar? Corte de direito trabalhista é muito complicado, como eu já disse, mas uma solução, e que foi apontada por Keynes lá no começo do século passado, foi implementada por vários países ao longo de muitos anos. Ele diz que investir em obras públicas, o Estado assumir esse investimento, gera emprego e gera renda. Isso é importantíssimo. Lembrando, existem interpretações diferentes, existem visões diferentes sobre a mesma teoria. Eu estou trazendo uma delas para vocês, que é justamente essa questão de mover a economia, dar mais emprego para o povo, por exemplo, construindo mais Minha Casa Minha Vida, retomando obras em municípios, estados ou mesmo em terrenos da União, que vai contratar diretamente uma galera para trabalhar ali e, consequentemente, vai aumentar o que a gente chama de emprego indireto. O que é emprego indireto? São os empregos que estão ligados àquilo. Pensa o seguinte, Minha Casa Minha Vida está sendo feita aqui. A galera que está trabalhando aqui precisa morar, comer, comprar roupa, comprar um monte de coisa em volta. Fora isso, as obras da Minha Casa Minha Vida vão precisar de cimento, que vai vir de algum outro lugar, e esse lugar aqui vai precisar contratar mais gente para produzir mais cimento, vai precisar de pedra, vai precisar de azulejo, de telhado, de não sei o que, não sei o que. Então, apesar de o emprego direto ser aqui, na Minha Casa Minha Vida, por exemplo, estou usando um exemplo, os empregos indiretos são muito influenciados e conseguem crescer ainda mais. Um outro ponto super interessante é esse card que vai aparecer agora de descongelamento dos investimentos. Isso é fundamental. O governo Temer conseguiu aprovar uma PEC do teto de gastos, ou seja, ano após ano, está congelado durante vários anos. Os gastos em educação, saúde e várias outras pastas, outras áreas do governo estão congelados. Ou seja, o que isso significa? Que eles não podem investir para avançar nessas áreas. Com o gasto congelado na educação, por exemplo, as escolas que já têm vão ficar assim, vão continuar recebendo o salário dos professores, a verba para manutenção ao longo desses anos, mas não vai ser criadas novas escolas, não vai ser criados novos programas, novos projetos para incentivar, aprimorar, atualizar e avançar na educação do país, por exemplo. A mesma coisa acontece com a educação. Se você acha que o SUS é ruim, antes quero te dar uma notícia. O SUS é referência mundial em saúde pública. Para continuar sendo referência mundial em saúde pública, ele precisa de investimentos. Criar UPPs, criar clínicas
para especialidades, que é um dos projetos do governo. Quando a gente pega e congela esses gastos, vai avançar como? Vai ficar do mesmo jeito. Você vai ter que procurar um plano de saúde pago, pagar uma nota por ele e não vai ter acesso ao SUS, que é referência mundial e consegue tratar 1001 coisas que o plano privado às vezes cobra uma fortuna de você para fazer isso. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, e esse eu acho importante pegar um pouco mais de tempo, é a questão dos impostos. Dá uma olhada nesse card que vai aparecer aí. Imposto de renda justo, isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, quem ganha menos paga menos. O nosso sistema tributário no Brasil, ele é muito mais regressivo do que progressivo. O que significa isso? A carga tributária avança e aumenta à medida que a renda da pessoa aumenta. Então aquelas pessoas que são donas de empresa, que têm aluguéis caríssimos, que recebem aluguéis caríssimos, têm ações, têm dividendos, têm um monte de coisa, às vezes pagam muito menos comparado com o total da renda do que um trabalhador que ganha um salário mínimo e paga imposto sobre circulação de mercadorias, por exemplo. A proporção do tributo perto da renda pro rico é assim, o pobre, querido, é mais ou menos assim. E aí tem uma coisa super interessante que é o imposto sobre valor agregado. Eu selecionei duas questões, duas fontes super interessantes. A primeira é uma notícia do Valor de 2017, janeiro de 2017, que fala sobre a ideia do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. No texto da Tainara Machado, ela diz que a ideia em gestação é transformar a cobrança do PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal, em um único imposto geral sobre o consumo, cobrado no destino em que o bem ou serviço é consumido. Atualmente no Brasil, a gente tem uma guerra tributária, guerra fiscal. Cidades competem entre si para receber empresas prometendo isenção de impostos. Quem aumentar a isenção de impostos consegue empresa e por aí vai. Uma empresa, por exemplo, deixou de se instalar em Limeira, mas foi se instalar em Piracicaba, porque Limeira não deu tanta isenção de imposto quanto Piracicaba. É complicado, é uma guerra muito injusta, fora que a mercadoria, ela paga tributo quase em todos os pontos por onde ela passa. Se ela é feita em Manaus, ela vai pagar lá, ela vai ser consumida aqui em São Paulo, ela vai pagar aqui em São Paulo também. O imposto sobre valor agregado tenta tirar toda essa gama de impostos e deixar em um só. Então o PT não vai criar mais impostos. O que eles querem fazer é resumir os impostos existentes em um único e deixar essa questão muito mais transparente. Sobre essa questão da transparência, eu continuo na notícia do Valor para te dizer o seguinte, olha só. Além do aumento da simplicidade, é o texto da Tainara Machado de novo, o regime tende a ser mais transparente. O consumidor, que hoje não sabe o quanto está pagando de impostos, passaria a acompanhar a carga tributária sobre os produtos com mais exatidão. Também teria capacidade de monitorar aumentos ou mudanças da alíquota pelo seu estado. É transparência, não é roubalheira. E aí eu tenho um texto aqui também da plataforma Política e Social, que é uma plataforma de professores lá do Instituto de Economia da Unicamp, com colaboração de vários outros estudiosos. Eles fizeram uma proposta de reforma tributária junto com outras instituições, mas eu quero citar uma parte do texto, que ele fala assim, que a criação do IVA simplifica a tributação, porque acaba com a parafernália dos impostos específicos sobre o consumo, hoje existentes, cobrados pelos governos estaduais e municipais que se agregam aos cobrados pela União. Segundo o Souza, que é um autor que eles usaram nesse texto, essa diversidade de tributos sobre o consumo gera um sistema caótico que, aliado à complexidade da legislação, torna muito difícil o controle e a fiscalização. Pulando um pouquinho, ele diz que atualmente tem 5.570 municípios que podem editar leis específicas sobre o ISS, 27 governos estaduais que podem fazer o mesmo com o ICMS, bem como ocorre com a União. A questão do IVA é simplificar tudo isso e deixar muito mais transparente para você e para mim, para a gente poder acompanhar aonde é que está indo o nosso dinheiro. Não é bom? Se você acha que não, provavelmente você deve ter um argumento muito bom. Então fala aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso. Para finalizar, eu vou trazer só mais 2 pontos. O primeiro é sobre as estatais. Lá no primeiro card falava sobre a retomada de obras paradas e investimento nas estatais. Muita gente torce o nariz quando se fala em estatal, porque a imprensa brasileira demonizou o quanto pôde as estatais,
O governo do Fernando Henrique Cardoso privatizou uma série de estatais que eram estratégicas e fundamentais para a gente. Agora você pode me perguntar, por que é fundamental ter uma estatal? No caso da Petrobras, por exemplo, ao ser estatal, o governo pode interferir na política de venda dos derivados do petróleo e do petróleo. O PT, o Haddad e a Manuela, tem um programa que é o programa Gás a Preço Justo, que quer que o preço do gás caiba no bolso das famílias brasileiras. Como que isso seria feito? Com a valorização dos produtos e dos derivados do petróleo produzidos pela Petrobras dentro do país. Atualmente a gente vende muito petróleo para fora e importa para abastecer a nossa economia, o que é uma política que tem o seu sentido, mas que pra gente que é trabalhador meio que fica assim, não entendi na verdade. Por que ele exporta se a gente pode abastecer aqui dentro? E por que exporta se a gente pode abastecer aqui dentro com preço menor? A proposta do Haddad e da Manuela é a seguinte, ouve isso. A política de preços dos combustíveis da Petrobras será reorientada. O mercado brasileiro é aberto para importações, mas isso não significa que o petróleo retirado do Brasil seja vendido aos brasileiros segundo a nova política de preços da Petrobras do governo Temer. Essa mudança tem por objetivo garantir um preço estável e acessível para os combustíveis. Então não é só gás, é gasolina, é diesel e por consequência é álcool também, tá? O gás é um produto que não pode faltar na casa das famílias brasileiras, por aí vai. É um projeto que é muito interessante, dada a greve dos caminhoneiros que acabou de acontecer aqui no Brasil e deve ter impactado a sua vida também. Então vale a pena pensar nessa questão na hora de votar lá 13 e não 17. E o último ponto que eu quero falar é sobre a internet. Essa questão da internet é fundamental, parece que não. Eu tava conversando no Facebook e um indivíduo muito mal informado falou assim: o Haddad colocou o Wi-Fi nas praças públicas pra quem ganha Bolsa Família, ou seja, pros vagabundos ficarem na internet o dia inteiro e não trabalhar. Isso é uma opinião preconceituosa no nível extremo e mostra um desconhecimento da importância que a internet tem pra nós, pra nossa economia e para o mundo. Desde que a internet surgiu, e principalmente na década de 90 aqui no Brasil, ela revolucionou uma série de questões, de esferas da nossa sociedade. Revolucionou a produção das indústrias, revolucionou a forma como a gente se comunica, sem ela você não estaria assistindo a este vídeo, revolucionou a forma como as pessoas fazem pesquisas na academia, na escola e por aí vai, entre vários outros pontos. Uma coisa super interessante que eu peguei num estudo da CETIC, dá uma olhada neste gráfico aqui. Hoje em dia, a internet não é de acesso universal, ou seja, nem todo mundo tem acesso à internet. Dá uma olhada, a classe D e E no Brasil tem 34% de residências com acesso à internet via banda larga fixa. Olha que pouco. Em comparação, a classe C tem 61%, a classe B tem 79%, a classe A tem 89%. O que isso significa? Significa que os mais pobres não têm acesso à informação. A essa mesma informação que você está assistindo, que você vai assistir em outros vídeos, que as notícias que você vai ler, as pesquisas que você vai fazer. Eu fui no churrasco há pouco tempo atrás e estava conversando com uma menina que morou muitos anos em favela. E ela falou justamente isso, que na favela não tem internet. E qual que é a questão? Se não tem internet fixa, por onde as pessoas se informam? Pela TV. A TV manipula as pessoas, é extremamente manipulatória. Você, inclusive você, se estiver assistindo aqui é eleitor do Bolsonaro, você deve estar criticando a Globo, a SBT, essas coisas. Essa crítica que você faz é a mesma que a gente de esquerda, que principalmente o governo do PT, vem fazendo há 16 anos. Mais ainda, na eleição entre Collor e Lula, a Globo manipulou muito o debate eleitoral. Ou seja, essa reclamação sua de que a imprensa é comunista, de que a Globo só pega notícias contra Bolsonaro, essas coisas, meu amigo, repensa. Repensa, porque a esquerda brasileira já enfrenta isso há muito tempo. Infelizmente ainda não encontrou uma solução. Vídeos como esse, vídeos como o da Sabrina, Tese 11, da Débora Baldini e de várias outras pessoas, é uma forma de tirar esse monopólio da imprensa, que é um dos projetos do PT também, que eu não vou entrar aqui nessa questão. Mais pra frente eu falo sobre ele, tá bom? Mas a internet, a universalização da internet é de extrema importância, principalmente por conta de educação, de produção, de vida social, entre vários outros pontos. A gente não pode ficar sem internet no mundo que a gente está hoje. E 34% das residências de classe D e E e 61% das classes C é muito pouco. Deveria ser próximo de 100%.
como é das classes A. Por que você acha que a classe A apoia a Bolsa? Porque a gente está fazendo propostas, o PT está fazendo propostas para os trabalhadores, para quem é pobre, não para quem é rico. Certo? É isso. Como eu disse lá no começo do vídeo, a minha intenção era fazer ponto por ponto dos 13 pontos do PT. Mas ia ficar um vídeo gigantesco. Mas eu queria fazer algumas sugestões. Eu vou fazer um texto, como eu já disse, no meu blog ou no site do canal Marca Páginas, com todos os pontos. Mas eu queria sugerir um vídeo da Marilena Chauí, o vídeo é antigo, no qual ela fala sobre o mito de que o Brasil é pacífico. Ela fala sobre a violência e várias coisas. Eu ia usar esse vídeo para falar sobre a questão do porte de armas, que o PT é contra e o Bolsonaro é extremamente a favor. Ia falar a questão de feminicídio, entre vários outros pontos, mas não vai dar tempo, tá? Então, eu espero que tenha cumprido com o propósito deste vídeo. Se você está indeciso, espero que as questões que eu levantei aqui estejam te ajudando a entender melhor o contexto que a gente está, os dois lados que a gente tem para votar, a valorização do trabalhador, que é a maioria no Brasil. A gente não deveria nem ter que ressaltar isso, mas é preciso ressaltar que você é trabalhador, que você toma no cu todo dia, que recebe salário, faz isso, faz aquilo, porque senão você pode ser iludido ou iludida com um discurso extremamente malicioso, negativo, tendencioso. Então, para um pouquinho, se você gostou das propostas que eu apresentei aqui, da forma como eu coloquei, dá um like aqui no vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pergunta lá nos comentários pra gente conversar. Se eu cometi algum equívoco, me fala também, que daí eu coloco sempre uma errata nos comentários e deixo ele destacado. Então dá uma olhadinha nos comentários para ver se não tem alguma discussão já rolando. Participa, pergunta, vamos conversar e vamos votar 13, porque 17 não dá. Simplesmente não dá. Certo? Então é isso. Tchau.